Eu quero chamar aqui um grande amigo, parceiro, Antônio Muniz, ele é fundador da Jornada Colaborativa, líder de tecnologia e coordenador de MBA. Vai falar sobre os 3 pilares para acelerar a cultura digital. Então, sobe no palco aqui, Antônio Muniz. Bom dia. Fala, meu grande amigo Wagner, bom dia, cara. Muito feliz em encontrar você aqui nesse grande Maravilha. evento, né, cara? A gente já fez aí alguns eventos juntos e muito legal ter você aqui. Vários Quer dizer, eu eventos. estar aqui, né? Na verdade, eu que sou o convidado hoje. Maravilha, Muniz. É sempre um prazer, trabalhar junto com você, participar das suas ações. Eh, Tenho visto aí muitas pessoas, né, mudando e tenho certeza que a palestra de hoje vai contribuir, vai dar vários insights para o pessoal que está aqui com a gente. Então a sala é Excelente, meu sua, meu amigo. amigo. Beleza, meu amigo? Obrigado aí. Bora lá, galera. Parabéns aí para quem tá ao vivo. A gente sempre fala, né, que hoje em dia a gente precisa de protagonistas, né, Wagner? E hoje eu vou falar disso. A palestra vai falar dos 3 pilares para acelerar a cultura digital. E aí, quais são esses 3 pilares? Vamos lá. Vou compartilhar aqui, tá bom, Wagner? Ok, assim que tiver aqui eu já libero. Beleza. Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Param, pam, pam. Aí você me dá o ok aí quando tiver bacana, por Maravilha. favor. Tá beleza aí? No final eu volto, Muniz, com as perguntas. Beleza, meu amigo? Valeu. Então, pessoal, eu vou falar com vocês hoje aqui um tema que eu tenho conversado com muitas empresas. Eu gosto muito de tecnologia, eu vim da tecnologia, né? Eu trabalho hoje com tecnologia, mas a gente sabe que para a cultura digital não basta só tecnologia. É claro que a gente está num evento de RPA, de inteligência artificial, tem pessoas aqui apaixonadas por tecnologia, mas eu preciso falar também que a tecnologia pela tecnologia não resolve os problemas do nosso cliente. Na verdade, toda empresa existe para quê? Para resolver problema de cliente. E a cultura digital hoje é totalmente mandatória para isso acontecer. Eu trouxe alguns dados aqui, algumas pesquisas, antes de apresentar para vocês os 3 pilares, tá bom? Só para a gente contextualizar o momento que a gente vive. Olha que louca, desafiadora e assustadora essa pesquisa aqui. Código mal escrito gera grandes prejuízos. Uma das pesquisas aqui fala que, por ano, as empresas perdem 85 bilhões de dólares. Imagina isso, por código mal escrito. Eu quero falar aqui, quando eu cito essa pesquisa código mal escrito, eu não estou aqui colocando culpa em ninguém, principalmente nos desenvolvedores, que parece isso aqui, nessa pesquisa. Ah, a culpa é do desenvolvedor, negativo. Eu fiz uma palestra numa empresa não, foi numa empresa, foi até em Brasília. E aí tinha lá área de negócio, desenvolvedor de software, pessoal de infraestrutura, segurança. E quando eu coloquei esse slide, o desenvolvedor, né, o gerente de desenvolvimento já levantou a mão. Não, Muniz, isso aí, se defendendo, né, porque parece aqui que a gente está colocando culpa no desenvolvimento. E não. Hoje, a gente diz que toda empresa é uma empresa de software. E, na prática, desenvolver software com qualidade não depende só de uma área, de uma pessoa. É um ciclo de ponta a ponta. E os 3 pilares a gente vai trabalhar para ajudar nisso. Mas olha que interessante. Nessa pesquisa, o que se apurou é que 40% do tempo das pessoas é para ficar resolvendo bugs, para ficar resolvendo incidente, retrabalho. Imagina, uma equipe, imagina um banco desses grandes aqui no Brasil, né? Tem em torno de 10.000 profissionais na área de tecnologia, geralmente. Um pouco mais disso. Vou botar 10.000 para simplificar. A gente está dizendo que 4.000 pessoas, em média, todo dia trabalham para resolver incidente, retrabalho. É muito prejuízo para essa empresa, né. E essa pesquisa não tem só o viés técnico, foi feita também com executivos. Então isso aqui é só um pano de fundo para mostrar a importância da cultura digital, que é usar muito tecnologia, lógico, mas a gente tem outros elementos. E por que isso é tão importante? Porque o nosso cliente, nós também enquanto cliente, nós mudamos a nossa mentalidade, a gente aceitava coisas antigamente, olha essa tabela aqui, antigamente a gente ficava numa fila para embarcar durante horas e aceitava. A gente aceitava, alugar fitas, olha isso, né, tô deturpando um pouco a idade aqui, alugar DVD e ter que pagar multa se a gente atrasasse. A gente, usava um tal do guia 4 rodas, eu tenho certeza aí, até quem quiser colocar, ó, vamos dedurar a idade? Coloca no chat para mim aí, depois eu vou ler as mensagens. Quem lembra
Quem viveu um desses momentos, coloca para mim assim, por exemplo, eu quero ver o mais corajoso, o mais corajosa fala assim: "Muniz, eu usava o guia 4 rodas". Coloca para mim aí. Tem que ser muito corajoso, porque falar que lembra da Blockbuster, usou o momento Kodak tirando foto, né, é uma coisa mais recente. O que eu quero falar é, nós aceitávamos isso, porque não tinha tecnologia. E agora? Nós enquanto clientes, nós somos muito exigentes. A gente quer fazer check-in via app, a gente quer, fazer as coisas tudo na palma da mão, entende? Então, aqui é só para contextualizar, eh, à esquerda, o que a gente aceitava, à direita, o que nós exigimos. E nós, enquanto clientes, exigimos empresas com cultura digital. E aí, eu elenquei para vocês aqui 3 pilares da cultura digital. Lógico, tecnologia. A gente está num evento de tecnologia, temos que usar muito bem a tecnologia. Só que não para por aí. Nós temos que colocar o cliente no centro. E, para isso tudo funcionar, a gente precisa de lideranças e times. Ou seja, o que eu tenho visto no mercado, fazendo estudos, aplicando na prática muita coisa, eu tenho visto o seguinte: empresas que vão muito mais longe, que são mais inovadoras, que são mais sucesso no mercado, são empresas que conseguem orquestrar estes 3 pilares. E aqui eu vou então compartilhar com vocês como vocês podem acelerar nas suas empresas, nas suas carreiras, esses 3 pilares. E que experiências eu vou compartilhar com vocês aqui? Algumas experiências de empresa, algumas experiências de estudos meus mesmo, né, escrevendo livros, algumas experiências dando aula, né, coordenando MBAs. Aqui é um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos, seja palestra, empresa, workshop, consultorias. Hoje eu sou CEO da Advisor DX, que é uma consultoria que a gente tem um grande orgulho de fazer diferente o que a gente tem visto no mercado. É uma consultoria que potencializa os talentos internos das empresas. Também eu sou fundador da Jornada Colaborativa e eu troco muitas experiências com muitas pessoas incríveis. Inclusive, como a gente está falando de eventos de RPA, a gente lançou o livro Jornada RPA Hiperautomação. É um livro que temos um baita orgulho, inclusive lançamos aqui no Rio de Janeiro, em agosto, no evento RPA, Inteligência Artificial, da IMA, né, e da ABINFO. É um evento aí que a gente tem um baita orgulho de ter parceria, inclusive o Wagner mostrou aí os eventos ano que vem, 9 capitais, estarei nas 9 capitais aí com vocês, vai ser um prazer conhecê-los aí pessoalmente, já coloque na agenda como o Wagner falou. Então vamos lá, pensar por que que é tão importante essa cultura digital e como a gente começa a acelerar essa cultura digital. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que o mundo está muito mais acelerado. Certamente você já ouviu falar isso. Ah, a parte de o mundo sempre muda, sempre foi assim. Só que ele está muito mais rápido. Deixa eu dar um exemplo aqui só para você talvez refletir uma coisa que você não tem refletido. Existe um número mágico que mostra assim: quando um produto ou serviço alcança 50 milhões de clientes, ele é considerado ou era considerado sucesso. Só que o tempo que isso demorava mudou radicalmente. Por exemplo, o telefone, ele demorou 75 anos para alcançar 50 milhões de clientes. O rádio demorou 38 anos, a TV 13 anos, internet 4, o Facebook 2 anos. Ou seja, o Facebook só precisou de 2 anos para alcançar 50 milhões de clientes. Mais recentemente, o Instagram só precisou de 19 meses para alcançar os mesmos 50 milhões de clientes, o YouTube 10 meses e o Twitter 9 meses. E, para assustar geral, olha essa última estatística aqui. O Pokémon GO só precisou de 19 dias para alcançar os mesmos 50 milhões de clientes. O que, que isso nos leva de reflexão para seguir aqui o nosso bate-papo? É que o sucesso de hoje não garante sucesso amanhã. Exemplo, Pokémon GO. Eu sempre gosto de fazer uma pesquisa quando eu estou em evento presencial. Aqui talvez não dê para, não estou vendo aqui os comentários agora, mas eu participei de um evento em 2019 em São Paulo. Tinha mais ou menos lá umas 1.400 pessoas. Presencial, antes de pandemia. Aí eu pergunto, quem usou o Pokémon GO? Levanta a mão lá, mais ou menos 400 pessoas. Aí eu, legal. Aí eu fiz a mesma pergunta. Quem hoje usa o Pokémon GO? Das 400 pessoas, mantiveram a mão levantada, mais ou menos umas 30, 40 pessoas. Ou seja, o Pokémon GO, que foi um grande sucesso, hoje não é mais sucesso. Né? Por quê? As coisas passam. Então,
Você trabalha numa empresa certamente, ou você quer ter a sua empresa, pensa nisso. O teu produto hoje, o teu serviço hoje pode ter baita sucesso, a sua carreira hoje pode ter baita sucesso. Não dá para parar, a gente tem que continuar. Então a primeira reflexão. A segunda reflexão tem tudo a ver com tecnologia, eu estou falando do primeiro pilar agora, né, tecnologia. Antes a gente não tinha um equipamento chamado celular, smartphone, que a gente fazia tudo, que a gente faz tudo que a gente faz hoje. Antes era assim, a gente tinha um telefone, uma calculadora, uma agenda telefônica, uma máquina de tirar foto, uma máquina de filmar, um tal de Motorola, olha isso, Teletrim, que você só recebia SMS e não podia mandar, coisa de louco. Você tinha cartão de crédito, hoje tem Pix. Você tinha Walkman, hoje você tem Spotify. Tudo isso virou pó em 2007. Começou a virar pó quando o Steve Jobs teve uma ideia incrível. Vamos lançar um smartphone verdadeiro, um smartphone que tem um ecossistema de aplicativos. Então, a cultura digital precisa muito de tecnologia. Empresas que não investem em tecnologia hoje, seja inteligência artificial, RPA, estão fadadas ao fracasso. Por quê? Porque nós, clientes, queremos tudo na palma da mão. Então, esse é um pilar fundamental. Porém, esse pilar não é suficiente. Porém, esse é só um pilar. Imagina, vamos imaginar uma cadeira com 3 pernas. A perna tecnologia é fundamental, mas sem as 2 outras pernas não sobrevive. E é interessante, eu também mentoro alguns executivos de tecnologia ou alguns que estão precisando, né, melhorar na área de tecnologia. É muito interessante. Muito se investe em tecnologia, muito se gasta com tecnologia, mas a gente precisa dos outros 2 pilares. Sem os outros 2 pilares, a tecnologia não é suficiente. Embora, reforçando aqui, é muito importante a tecnologia, lógico, mas não é suficiente. Então, o segundo pilar é saber que nós somos pessoas falando com pessoas. A tecnologia existe para facilitar a vida das pessoas. E o segundo pilar que eu preciso fortalecer com vocês é o pilar mais importante dessa história numa empresa, que é o cliente. É o cliente que compra o serviço, o produto, que quer um processo melhor de atendimento. A tecnologia vai ajudar, mas temos que ter a centralidade no cliente. Esse é o segundo pilar. E eu vou trazer um contra-exemplo aqui, só para você refletir o que você faria se isso acontecesse na tua empresa. Ou o que você, como a tecnologia poderia evitar isso. Então vamos lá. O padre Fábio de Mello estava de bobeira em casa e resolveu fazer um tweet para milhões de seguidores. Foi assim o tweet, ó. Estou há um mês com o cartão de crédito do Bradesco bloqueado. Julgaram suspeito o estabelecimento da compra, uma loja de um shopping. Acabo de ser recomendado pela gerente ter paciência. Conselho amoroso. Vocês imaginam o impacto desse post, pessoal, no Twitter? Imaginaram, né? Agora vamos nos colocar como o cliente Fábio de Mello. Você já imaginou você ficar hoje 30 dias sem poder usar o seu cartão? É algo assim, é inacreditável, é algo assim inaceitável, concorda? A gente ficar hoje sem usar o nosso cartão. Se isso acontecesse há 30 anos atrás, o padre Fábio de Mello não tinha Twitter para reclamar. Se isso acontecesse há 30 anos atrás, ele não tinha nem opção muito, ele ficar quietinho, resmungando para os seus amigos e familiares. Só que hoje a tecnologia, ela dá voz a muita gente. Claro, o padre Fábio de Mello tem milhões de seguidores no Twitter, ele teve uma voz amplificada. Aqui eu até faço uma analogia, é parecido aqui como se há 30 anos atrás o Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, tivesse invadido a Rede Globo, tomado o microfone do William Bonner no Jornal Nacional e falado mal do Bradesco, porque isso aqui fez muito barulho. E aí, o papo continua, rede social, as pessoas conversam. Uma seguidora do padre falou assim: padre, eu lhe indico o cartão de crédito da Nubank. É simplesmente incrível. E ainda colocou o coraçãozinho roxo. O padre perguntou: como é que eu faço para tê-los? E aqui, pessoal, eu tenho muitos amigos no Bradesco, tá bom? Eu não estou aqui criticando a marca, a empresa. Isso aqui pode acontecer em qualquer empresa. Aliás, cá entre nós. Acontece todo dia ainda um mau atendimento com o cliente, né?
mas nem todos vão para a rede social e tem esse impacto. E aí eu quero pegar esse exemplo para mostrar a importância de colocar o cliente no centro, tudo bem? E aí o Nubank veio e brincou: "Padre Fábio cheio de graça, venha convosco". Bendita a hora que o antagonista te pediu paciência, e os clientes a nosso favor te orientaram. Seja bem-vindo à nossa família. Olha lá a mensagem direta. Ou seja, o Nubank gratuitamente ficou na cara do gol. E o goleiro estava caído, entende a parada? Era só chutar, tinha que chutar no gol, né? E ele chutou no gol muito bem chutado e fez um golaço. Imagina uma propaganda com esse impacto na Rede Globo. É questão de milhares ou milhões de reais. Foi gratuito. E gratuito de maneira positiva à marca, porque foi uma seguidora do padre que indicou o Nubank. E aí, você deve estar se pensando: "Ah, Muniz, mas o Bradesco deve ter dado uma resposta daquelas, uma resposta muito condizente com o banco", porque assim, pessoal, o Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil, esses bancos são sucesso, senão eles estariam fechados, né. Eles têm, eh, centenas de anos, né, são centenários esses bancos. Eles têm sucesso há 100 anos. As pessoas ficam atacando essas empresas tradicionais, mas são empresas que, se não tivessem se reinventado durante tantos anos, não teriam o sucesso que têm hoje, concorda? E aí, olha a resposta do Bradesco: "Oi, padre, para a gente conseguir te ajudar, preciso de alguns dados seus. Me envie seu telefone com DDD via mensagem direta". É claro que essa mensagem é uma mensagem padronizada, né, pessoal? E aí, lembrando, eu não estou aqui tacando pedra no Bradesco, pelo contrário, né, tem muitos amigos lá, tem pessoas incríveis, tem processos bons, mas toda empresa precisa se reinventar. Talvez, aí pensando agora, é fácil falar depois que acontece o problema, concorda? É que nem a seleção brasileira perdeu semana passada. É muito fácil as pessoas atacarem. "Ah, que o Tite é aquilo. Ah, o jogador". Pô, é fácil depois do ocorrido. Aqui o objetivo não é esse, tá bom? O objetivo é refletir. Talvez era melhor não ter respondido isso, concorda? Porque aqui a gente está quebrando o segundo pilar da cultura digital, que é colocar o cliente no centro. Aqui a resposta é: "Olha". Aqui eu vou exagerar, tá bom, pessoal? Vou exagerar de verdade, só para ficar a mensagem na cabeça de vocês, para vocês pensarem como vocês podem fazer para melhorar, para acelerar esses 3 pilares. O primeiro é usar tecnologia. Vocês estão no evento de tecnologia. Aproveitem os 2 dias para aprender muito. Primeiro pilar. Segundo pilar, cliente no centro. Melhoria de processo, tecnologia, sempre pensando: "Espera aí, como isso melhora para o meu cliente?". Aqui, eu vou exagerar então, faltou colocar o cliente no centro, essa resposta. Não só para o padre, mas a mensagem que vai para os outros clientes do Bradesco. Se você entrar nesse post lá no Twitter, tem vários clientes reclamando. Eles aproveitam uma situação dessa. Tem outros bancos falando: "Padre, eu estou aqui, hein, estamos aí, com a gente não acontece isso", entende? Parada. Bater em cachorro chutar bêbado, tem essa parada, né, chutar bêbado caído lá no chão. Não é o objetivo desse ponto aqui, tá bom? É só para a gente ser didático. Uma mensagem dessa tá falando assim: "Olha, caramba, o Nubank veio e já colocou o padre como cliente, bem-vindo", entende? E ainda colocou um pouco de humor, brincou com a situação. Claro, é fácil brincar com a situação dos outros, né. Aqui quero falar essa resposta, pensando para frente. Talvez era melhor não dar resposta nenhuma, ou resolver o problema e colocar aqui, entende? "Oi, padre, o que aconteceu foi para proteger você, padre. Proteger o senhor, padre, porque o nosso sistema, a gente vai avaliar, melhorar sistema, tecnologia". Porque se você observar na resposta dele, ele foi muito inteligente, né. Ele colocou o seguinte, ó: "Julgaram suspeito o estabelecimento da compra uma loja de um shopping". Foi uma compra física. Então, aqui uma resposta melhor do que esta, por exemplo, né, aqui, como eu estou falando, é só para a gente enriquecer o nosso pensamento de colocar o cliente no centro. Se ele está dizendo que ele estava lá, se ele está dizendo que ele é o padre Fábio de Mello, ele quer usar o cartão: "Oi, padre,
Mil desculpas, Deus perdoa. Perdoa a gente também, padre. O que aconteceu foi para te proteger, mas infelizmente o nosso sistema falhou. Os nossos processos serão melhorados. Padre, já está habilitado o seu cartão. Entende a parada? Resolve o problema. Aqui uma mensagem assim, cara, precisamos falar contigo. Me liga. Aqui é o seguinte, eu vou exagerar, tá bom, pessoal? Pode interpretar assim. Ô padre, deixa de ser chato, cara. Porra, para de encher o saco na rede social. Porra. Ó, vou quebrar teu galho, eu vou te ligar, me dá teu telefone aí. Entende? Então é uma mensagem que a gente tem que refletir. O robô, a tecnologia faz muita coisa boa, mas uma pessoa ainda é uma pessoa. Uma pessoa que é ser única. A tecnologia ajuda nisso. E qual é um dos problemas? Deixa eu ver aqui meu horário, a hora passa rápido, deixa eu ver aqui. Qual é o grande problema aí nas empresas tradicionais? É que nós herdamos um modelo em que está todo mundo separado por caixinhas. Nós herdamos nas empresas, desde a Revolução Industrial, uma separação por silos, ou seja, uma separação em que eu faço a minha parte e depois eu passo a bola para o outro. Quando eu passo para o outro, o problema é do outro. É mais ou menos aqui. A área de negócio, ela fica trabalhando durante algum tempo, semanas, às vezes meses, às vezes anos, e detalha tudo o que ela precisa. Quando termina, manda para a área que vai desenvolver, seja software ou não. Como a gente está em um evento de tecnologia, vamos imaginar que é um software aqui, tudo bem? E aí, especifica também o escopo completo. E aí, manda para quem executa o plano. Todo mundo separado por paredes. Uma área não fala muito com outra área, cada um mergulha no seu problema. Na semana da implantação, vai para a operação. Aqui, a área de segurança fala: opa, eu não fui envolvido nessa parada aqui. Não. A área de infraestrutura fala: opa, a gente tem que ver a nuvem, ou tem que aumentar o link. A área de auditoria fala: opa, a gente tem que ver o compliance. E começa a dar ruim. E volta. Quem executou o plano fala: olha, eu executei o que falaram. Volta. Quem planejou fala: olha, eu planejei o que o cliente pediu. Volta. Ou seja, nesse modelo tradicional, a área de negócio, ela tem pouca conexão também com o cliente. E ela fala: pô, mas eu te pedi há 10 meses. Mesmo que fosse feito tudo que ela pediu, depois de 10 meses, o cliente, ele demora a ter percepção de valor. Tudo bem? Então, é muito comum ainda nas empresas grandes, nas empresas consolidadas, a gente demorar a ter essa reação do que o cliente precisa. Ou numa reclamação, ou num projeto novo, num serviço novo, ou numa melhoria ao produto atual, porque falta uma conexão entre a empresa e o seu cliente. Os muros atrapalham. E esse modelo, ele veio assim desde então a época da Revolução Industrial. Naquela época, e aí nesse filme aqui, quem não viu, sugiro fortemente que veja Tempos Modernos. Nós temos os profissionais, as pessoas, os operários, os funcionários tendo que funcionar. Aqui a gente instituiu, aqui a gente, eu digo às empresas, a palavra mão de obra. Aqui a gente contrata pessoas não para pensar, e sim para executar, apertar parafuso, porque até tem uma frase atribuída ao Henry Ford, que ele não queria que os profissionais levassem o cérebro para a empresa, ele queria a mão de obra. Qual o grande lance? E aí tem tudo a ver com a inteligência artificial. Da mesma maneira que o robô substituiu os seres humanos no apertar de parafuso nas fábricas de carro, hoje poucas pessoas são necessárias para fazer um carro. É tudo robotizado. A mesma coisa está acontecendo hoje. E a inteligência artificial, o RPA, ajudam muito nessa otimização. Então aqui vai uma reflexão também, eu falo bastante sobre isso, com executivos, em palestras e workshops, e nos eventos nossos aqui, que é, nós temos uma responsabilidade. Preparar essas pessoas também, para elas aproveitarem todo o potencial da tecnologia. Se a gente vai automatizar um processo com RPA, o que a gente vai fazer com essas pessoas que hoje fazem manualmente? A gente precisa treinar essas pessoas para usar as tecnologias RPA, as tecnologias da inteligência artificial, por que não? Né? Porque senão essas pessoas vão perder a sua relevância na empresa e na sociedade. Então, um dos motivos pelos quais a gente tem dificuldade nas empresas para colocar o cliente no centro é porque também a gente, às vezes, esquece
de que os clientes são seres humanos, né? Não é um robô fazendo serviço para outro robô, é um robô fazendo serviço para um ser humano viver melhor. Então, um dos motivos pelos quais ainda há uma dificuldade nas empresas de ter essa visão de ponta a ponta do cliente, é porque todo mundo foi treinado desde a escola a fazer o seu pedaço. Eu faço o meu pedaço. Aqui no desenho, o Charlie Chaplin, ele não sabe que no final do trabalho dele sai um carro, ele não sabe disso. Ele está lá apertando o parafuso dele. E outro problema seríssimo, e aí eu vou começar agora a falar do segundo pilar, é a falta de lideranças preparadas. Falta de lideranças que consigam conectar o que há melhor nas pessoas. Não só a mão de obra, mas sim a inteligência coletiva. Existe um filme muito legal, que eu sugiro que quem não viu veja, Guerra Infinita da Marvel. E lá tem essa figura aqui, o Thanos, que ele, só a cara dele já é assustadora. E no filme, esse cara é o todo-poderoso. E nós temos ainda, em muitas empresas, muitos chefes Thanos. O que é isso? Aquele chefe que acha que basta estalar o dedo que as pessoas vão fazer o que ele manda. Basta estalar o dedo e ele assusta as pessoas. Quem não concorda com ele, ele detona, ele mata. E nas empresas, o chefe Thanos dá um estalo de dedo e demite a pessoa. Estala o dedo, tira os melhores projetos. Estala o dedo e detona com a saúde mental das pessoas. E agora, então, quero falar que não existe cultura digital sem uma liderança que consiga destravar o que há de melhor nas pessoas. É justamente um chefe que não seja o Thanos, uma liderança inspiradora. E agora eu vou começar a falar do papel da liderança e do papel dos times para a gente acelerar a cultura digital. Tudo bem? Já falei do primeiro pilar, que é tecnologia. O segundo pilar, colocar o cliente no centro. E agora eu vou começar a falar do terceiro pilar para você acelerar a cultura digital na sua empresa e na sua carreira. Percebam que é muito comum nas empresas ainda, e aí eu converso com muitas dessas empresas, né, já falei aqui, a gente aceitar coisas que não eram normais. Por exemplo, pensa lá, se você já viveu numa empresa assim. O chefe, porque teve um problema de atraso, porque alguma coisa não aconteceu, ele chega e, bum, bate na mesa. Cada vez mais, essa é uma atitude jurássica, né? Uma atitude que quem continuar vai perder relevância. Que, pelo medo, o chefe coloca todo mundo para trabalhar. Esse era o momento lá atrás, em que as pessoas eram mão de obra. Hoje, as pessoas têm opção. Elas podem ser protagonistas, principalmente na área de tecnologia. Aliás, eu participei de um painel há 2 semanas atrás, executivo. Um em BH e um em São Paulo. Foi um almoço executivo. E aí, a gente estava discutindo lá a dificuldade de contratar profissionais na área de tecnologia. E uma das pesquisas lá, eu até apresentei esse painel, eu lembro bem de um número. Em 2030, ou até 2030, nós teremos 1 milhão de vagas na área de tecnologia. Olha isso, 1 milhão de vagas sobrando. Hoje tem vários números falando, mas um deles, hoje temos 300 mil vagas sobrando na área de tecnologia. O RPA, inteligência artificial, tem muita ligação com essa quantidade de vagas. A gente vai precisar de profissionais cada vez mais qualificados para trabalhar com RPA, com inteligência artificial, desenvolvimento de software. Mas eu quero colocar o seguinte: hoje as pessoas têm um poder enorme de escolher onde quer trabalhar, principalmente pessoas protagonistas, pessoas que investem o seu tempo para melhorar continuamente. Logo, as pessoas não vão aceitar mais trabalhar para chefe Thanos. Elas têm opção. No passado, faltava emprego, e ainda tem muito desemprego, né? Mas hoje, quem se qualifica, quem principalmente trabalha com tecnologia, pode escolher onde vai trabalhar. Então, precisamos acabar com os chefes Thanos nas empresas, porque senão, quem vai sair são os melhores profissionais. Muito bem. E aí, para resolver todos os problemas, falando de método, veio lá o método ágil. E a pergunta é, será que esses métodos resolvem todos os problemas? Só que não, né, pessoal? Se junta o chefe Thanos, você junta pessoas que só pensam no seu pedaço, a gente cria a guerra civil nas empresas. O que é guerra civil? É quando você coloca um departamento contra outro departamento, uma squad contra outro squad. Então, aquele chefe Thanos
ele estimula os conflitos nas empresas. Infelizmente, a gente está vivendo isso no mundo, essa polarização. Aqui no Brasil está acontecendo bastante, né? Ou extrema direita contra extrema esquerda, as pessoas só perdem. Essa guerra, ninguém ganha, só tem perda. Estamos vivendo guerra no mundo hoje. A gente só perde. E nas empresas acontece a mesma coisa. O que eu chamo de guerra civil corporativa. Meu departamento é melhor que o outro. A minha squad é melhor que o outro. Isso é uma grande bobagem. O chefe Thanos, ele estimula isso. Chefe Thanos empresa, ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer sangue. E aí, qual a conexão disso com a liderança? Aí eu vou encerrar, quer dizer, eu vou seguir aqui para o encerramento, que é fechando algumas conclusões. Não adianta ter a melhor tecnologia se a gente não coloca o cliente no centro. Agora, a gente não consegue colocar verdadeiramente o cliente no centro se a gente não tem lideranças capacitadas para orquestrar os melhores talentos. E aqui então vou falar o terceiro pilar, que é o papel da liderança e o papel dos times para arrebentar. Só pensa lá. Pensa nos projetos que você trabalhou, que você confiava nas pessoas, que você confiava na tua liderança, que a tua liderança ia na frente, igual esse desenho, vai na frente e puxa o time, mentora o time, destrava o que é de melhor nas pessoas. Isso não tem preço. Pode ser a melhor tecnologia, se a gente não tem uma liderança preparada, se a gente não tem times protagonistas, a gente não vai muito longe. A gente até consegue resultados de curto prazo, legal, mas o longo prazo a gente se perde, porque as pessoas se cansam de trabalhar para alguém que não admiram. E como eu falei, as pessoas têm opção hoje em muitas empresas. E aí, eu gosto de fazer uma comparação do papel da liderança com o papel de um maestro ou uma maestrina. Olha esse desenho que interessante. O maestro, ele está orquestrando pessoas que são especialistas em cada instrumento. Se você observar, o, o maestro aqui, ele está de costas para a plateia. Né? Quem está brilhando é o time. Quem está brilhando são as pessoas. É lógico que o maestro tem uma responsabilidade enorme. É ele que soma a inteligência de cada pessoa, a habilidade de cada pessoa. E ele orquestra, ele sincroniza, ele gera sinergia. Se deixasse as pessoas soltas, cada uma fazendo do seu jeito, com certeza não sairia um som tão agradável para os clientes que estão lá na plateia. Então, precisamos ter lideranças preparadas para orquestrar o que há de melhor em cada um de nós. E essa liderança tem que cobrar também excelência das pessoas. Não igual o chefe Thanos, batendo, humilhando, estalando o dedo e matando as pessoas. Não. Lideranças que consigam desenvolver o que há de melhor em cada um. Entende a parada? Ah, Muniz, mas no método ágil, todo mundo é auto-organizado, autogerenciado. Isso aí, na prática, não é assim que funciona. Quem está fazendo isso, né? Muniz, tem a locracia. Lá nas Zappos era assim, vai ver lá o que deu as Zappos. Não é tão fácil assim. Nós precisamos de lideranças que deem direção e nos ajudem a caminhar. Não brigando, mas inspirando. Pensa nisso. Pensa no seu papel independentemente da sua função hoje. O que você pode fazer hoje na tua empresa para iniciar coisas grandes? Começa pequenininho, mas sonha grande, entende a parada? E aí, sem uma liderança preparada, a gente não consegue. Então, o que eu estou querendo concluir aqui, né, já começando a concluir aqui, a tecnologia sozinha, ela não faz nada. Precisamos de pessoas capacitadas, que coloquem o cliente no centro. Mas, qual o papel das equipes, então? Você deve estar se perguntando, peraí, então o líder ou a líder vai destravar o potencial? E qual o papel das pessoas? O papel das pessoas é muito maior do que antes. Se antes bastava ensinar a pessoa a apertar parafuso, e a pessoa aprendia em 10 minutos. Era descartável. Se a pessoa morria, colocava outro. Agora não mais. Ainda mais na área de tecnologia. A gente precisa de pessoas que consigam aplicar a melhor tecnologia
para resolver aquele problema do cliente. Então, as pessoas têm que ter protagonismos, não mais ficar esperando o chefe mandar para fazer. Não. As pessoas têm que ser eternas aprendizes. Por isso que eu parabenizo muito quem participa quem está aqui ao vivo nesse evento. Muito, porque vocês querem melhorar. Eu tenho certeza que muitos de vocês já trabalham com tecnologia, já têm muita experiência, estão aqui para aprender mais. A gente sempre aprende mais. Interessante, essa mesma palestra, tem pessoas que já assistiram 3 vezes, mas elas falam: Muniz, vale a pena, porque sempre vem um clique novo, vem uma coisa nova, vem uma pergunta nova. Então pensa nisso. Não dá mais para os profissionais também ficarem acomodados, ficarem querendo só fazer o mínimo necessário, não dá mais. Precisamos de protagonistas, de pessoas que se dedicam, que melhoram continuamente, que se preocupam verdadeiramente com o cliente, que se preocupam verdadeiramente em fazer com que a sua empresa seja melhor, que otimize custos, que gere resultados incríveis, porque toda empresa tem contas a pagar. Eu, durante muitos anos, trabalhei, né, em empresas, várias empresas. E, assim, várias funções, melhor falando, né? Hoje, eu como CEO da minha empresa, eu vejo o quanto a gente precisa de empreendedores dentro da empresa, que são os intraempreendedores. Porque a gente não precisa mais ficar cobrando aquele resultado pequenininho. Você dá uma visão, capacita as pessoas e mentora, e elas mesmas vão fazer porque elas querem, não porque alguém está cobrando. Esse é o papel da liderança. Mas o papel do time é se reinventar continuamente. É pensar em fazer o seu melhor, mesmo enquanto ninguém estiver olhando. Essa é a magia. Se você soma tecnologia, cliente no centro, times protagonistas com liderança inspiradora, o céu é o limite. Por quê? Cada pessoa vai pensar sempre, peraí, como é que eu posso fazer para melhorar? Qual evento que eu tenho que ir? Qual livro que eu tenho que ler? Qual o resultado que eu tenho que entregar? É isso que se espera das pessoas. Não menos do que isso. E aí, eu vou deixar aqui uma dica, 2 dicas de conteúdo adicional para vocês mergulharem profundamente aí, quem quiser aprofundar, tá bom? O primeiro é um grande cuidado que eu vejo muito acontecer nas empresas. É também deixar as equipes mimadinhas. Esse aqui é um vídeo curtinho que eu gravei, se eu não me engano está no LinkedIn. Você vai nesse QR Code lá, você vai assistir esse vídeo. Por que eu estou falando isso? Com a popularização dos métodos ágeis, muitas empresas acharam assim: ah, não, deixa o time resolve tudo. Ah, eu estou organizado. Não é assim. Por quê? Por um lado, está sobrando vaga na área de tecnologia. Por outro lado, as pessoas estão se sentindo mais empoderadas. Isso, quando soma, sem ter uma visão clara de uma liderança que dê essa visão, o que acontece? As pessoas dizem: ah, eu faço quando eu quero, tá de boa, né? Ah, tá tranquilo, é favorável. Cuidado com isso. Porque a responsabilidade não é mais só do chefe Thanos, a responsabilidade de todos. Então tem que ter cuidado com esse negócio de times mimadinhos. Outra coisa importante, trazendo aí uma visão mais ampla, é a gente ter uma visão de ponta a ponta. Lembra lá dos muros entre as áreas? Quando a gente tem esses três ingredientes, né? Tecnologia, foco no cliente, cliente no centro e times protagonistas com liderança inspiradora, a gente consegue chegar nisso aqui, ó. Aqui eu vou ter que passar rapidinho, mas percebam que aqui não tem mais assim: ah, minha parte eu fiz, agora é culpa do outro departamento. Não, aqui acabou a parada. É visão de ponta a ponta. Não tem mais muro entre os departamentos, todo mundo tem a visão de ponta a ponta. E o cliente, ele tem rápida percepção de valor. E um exemplo que eu gosto de colocar, que eu acho que tangibiliza bem essa cultura digital, é o WhatsApp. Experimentação, entrega contínua e colocar o cliente no centro. Imagina que o WhatsApp começou com mensagem de texto, concorrendo com o SMS. Mas olha o que ele foi fazendo. Em 2013, colocou áudio. Em 2014, o Facebook pagou 19 bilhões de dólares. Quando o Facebook anunciou a compra, as ações cresceram tanto que eles pagaram 22 bilhões de dólares por um aplicativozinho, sacou? E o Facebook, perdão, o WhatsApp continuou. Aí um exemplo que eu falo aqui, olha o vermelhão.
A gente não podia apagar a mensagem que a gente mandava no WhatsApp até outubro de 2017. Olha isso. Nós aceitávamos mandar mensagem sem poder apagar. Imagina quantos casamentos acabaram, quantas pessoas foram demitidas porque mandou a mensagem para o grupo errado e não podia apagar, só a partir de 2017. Pensa aí, se você não conhece uma história. Quem quiser coloca no chat aí, histórias de mensagens que você mandava, que você soube de pessoas que mandaram e não podia apagar. Eu tenho várias, né? Uma delas aí não vai dar tempo de contar aqui, é impactante. E aí, para isso tudo funcionar, lógico, times engajados, liderança que desenvolve pessoas, a gente tem a colaboração. Então aqui também uma conteúdo adicional para quem quiser, é um vídeo que eu falo a importância da colaboração. E aí com isso, a gente sai do jogo tênis, que é aquele jogo que só tem um ganhador, um quer derrubar o outro, para o jogo friscobol, que a gente aqui tem a essência da colaboração. Esse desenho é lindo demais. A bola foi mal jogada por alguém. Se um culpasse o outro, a bola caía. Quando a bola cai, os dois perdem. O jogo colaborativo que a gente precisa nas empresas é todo mundo se ajuda para o resultado maior. Não adianta o meu departamento acertar se o cliente está mal atendido. Eu tenho que consertar. Isso aí eu uso tecnologia para otimizar as paradas. E aí, eu queria deixar a última recomendação, né? Vocês perceberam que eu falei muito de times protagonistas. O terceiro pilar, ele, não vou dizer que todos, que é o mais importante, mas sem o terceiro pilar, a gente não consegue descobrir tecnologia, aplicar tecnologia. Então, o que eu quero falar é, todos são líderes, independentemente do seu cargo, da sua função, se você é o CEO da empresa, se você é o estagiário, independentemente do seu cargo, da sua função, você é líder. Pensa nisso. Você pode iniciar movimentos na sua empresa para fazer diferença. E aqui eu sugiro que você ouça com muito cuidado esse podcast. 1 hora lá no Spotify, você pode ir lá procurar Líder Inspira, ou você vai no com QR Code, tá bom? 1 hora lá eu explico passo a passo, porque todos somos líderes, independentemente do cargo. E aí, concluindo, agora o penúltimo slide, para a gente ir para dúvida se tiver perguntas, eu queria falar o seguinte: o que a gente precisa para acelerar a cultura digital? Primeiro, a gente tem que usar e abusar de tecnologia. Use e abuse, pessoal. Muita tecnologia disponível na palma da mão. Inteligência artificial, RPA. Aproveita, conheça essa parada. Mesmo que você seja executivo, conheça de tecnologia. Mesmo que você seja da área de negócio, conheça de tecnologia. Aí você vai usar e abusar. Mas coloca sempre o cliente no centro. Na dúvida, peraí, como isso ajuda o meu cliente? Empatia na veia. E tenha lideranças que desenvolvam pessoas protagonistas. Se você é executivo, se você é líder, pensa na sua função. A sua responsabilidade é muito maior. Se você não é líder, quando você crescer na tua empresa, seja o líder que você gostaria de ter tido. Pensa nisso. Eu tive desses eventos aqui que a gente faz presenciais, eu tive em 3 já, né. Eu fui até o mestre de cerimônias lá apresentando os palestrantes, além de fazer minha palestra. Tive aqui no Rio de Janeiro, que a gente lançou o livro RPA. Tive em Fortaleza e mais recentemente tive em Blumenau. Foi um evento incrível lá na Hering, que agora se chama Grupo Soma. E foi muito interessante. Eu queria encerrar aqui colocando um exemplo concreto, né. Estava lá, incrível. Pessoas de áreas de negócio usando RPA. Olha que incrível isso. O poder que o RPA traz, a possibilidade de pessoas que não são da área de tecnologia usar e abusar da tecnologia. Imagina o que a gente consegue quando a gente junta a área de tecnologia com a área de negócio. O resultado é incrível. E lá tivemos vários cases, inclusive da própria Ering lá, dos amigos lá, Jonathan que estava lá. Eu quero colocar o seguinte, pessoal. Pensa hoje o que você pode fazer melhor na sua carreira e na sua empresa. Você só ganha. Vamos esquecer aquele momento passado, a empresa está me explorando, a empresa... Não, muda a tua chave. Se você ajudar a tua empresa, você ganha porque você tem essa experiência para usar na tua empresa ou para usar em outra empresa. Qual o problema disso? Então seja protagonista.
Se você, você não precisa esperar: "Não, quando eu tiver um cargo de liderança eu vou", não, começa hoje, pensa nisso, tá bom? Eu vou deixar aqui os meus contatos, quem quiser me acompanhar no LinkedIn, eu faço com frequência live, 7h30 da manhã. Eu gosto de fazer todo dia, hoje, por exemplo, eu não consegui fazer, mas 7h30 da manhã todo dia eu gosto de estar no LinkedIn, ou fazendo as minhas lives, ou recebendo pessoas que são mentoradas por mim, amigos meus, então fica o convite, faço também posts. E eu, como eu falei lá no início, né, eu gosto de aprender também com outras pessoas, seja na escrita dos livros, seja nas palestras, e vai ser um prazer acompanhar vocês também nas redes sociais. Eu vou deixar aqui agora os 10 minutos finais para se alguém tiver alguma pergunta, e eu estou à disposição. Maravilha, Muniz, excelente apresentação, como sempre, né, sempre aí expondo suas ideias de forma clara. E o seguinte, olha, temos um comentário aqui da Francine Barbosa. Bom dia, Muniz. Ótima apresentação. Adorei as analogias com os super-heróis. Utilizo hoje o AI Builder e Power Automate, que automatizam a extração de dados de documentos e os transformo rapidamente em relatórios de Power BI. E agora estou estudando o SharePoint Syntax. Então, foi um comentário aí da Francine. E vem uma pergunta aí do Tiago Dias Reis. Muniz, parabéns. O que indica para ser aplicado às empresas que ainda não têm uma cultura digital para conscientização? Legal, Thiago, né? Tiago. Legal, Thiago. Gostei também da Francine, do comentário dela, né, usar a ferramenta que tem, né, Francine, isso aí, não precisa esperar a perfeição. Use o que tem, entrega resultado, e aí depois com os resultados, né, a gente consegue investimento até maior. A questão do todo, Thiago, ela é muito importante, porque realmente, a gente tem vou te classificar 3 tipos de empresa, tá, Thiago? Eu vou tentar te ajudar aí nos 3 tipos. Tem aquela empresa que já tem a cultura digital, nasceu digital. Essa empresa está fácil, né? Se vocês trabalham em empresas assim, você vai acelerar mais ainda. Essa é o nirvana, né? Esse é o sonho de todo mundo, trabalhar numa empresa assim. Tem as empresas que já entenderam que tem que mudar, tem que acelerar a cultura digital. Essas vocês podem crescer juntos com as empresas. E tem as empresas que estão viajando na maionese, não se ligaram que vão perder relevância. Quando eu falei de empresa, serve também para profissional. Tem profissional que acha que está de boa na lagoa, né? Não, tá tranquilo. Ah, eu trabalho há 10 anos aqui. Ih, tá tranquilo. Vai dançar, neném. Porque as empresas vão perder relevância. Exemplo da Blockbuster, né, Thiago? A Blockbuster estava de boa na lagoa e aí veio uma tal de Netflix que queria fazer uma parceria com ela. A Blockbuster riu na cara deles. Quem são vocês? Ha, 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 ha. Cadê a Blockbuster hoje? Cadê a Kodak hoje? Né? Cadê a BlackBerry? Que era o smartphone da época. O que aconteceu? O presidente da empresa, o fundador, falou: "Ah, esse negócio de iPhone, isso é palhaçada. Ih, não existe isso, um telefone sem botão, vocês estão de sacanagem, não vai dar certo". Cadê a BlackBerry? Dançou. Então, Thiago, a minha sugestão é você dar uma refletida em que empresa, e todos vocês estão. É uma empresa já digital? Acelera com a empresa. É uma empresa que já entendeu que quer se transformar? Opa, ela precisa de protagonistas. Então, a minha dica nesse caso, Thiago, é que você identifique todo mundo aqui na empresa quem quer ir e vá com elas. A gente pegou um projeto agora, numa multinacional, pela Advisor DX. Vou pegar um exemplo concreto. Uma empresa que quer acelerar. Né? O diretor de tecnologia lá trabalhou comigo em outra empresa. Ele chegou lá querendo fazer o melhor com a equipe dele, arrebentar. Esse é o tipo de empresa boa. E eu falei lá, a gente começou um trabalho, né, de consultoria. Eu falei: "Gente, vocês têm oportunidade de escrever o nome na história desta empresa, mas tudo que vocês aprenderem aqui, vocês vão levar para a vida de vocês. Aproveitem, não fica de mimimi, achando: 'Ah, não, eu já fazia antes'". Cara, esquece, muda. Agora tem a terceira empresa, Thiago, que essa é mais difícil. Essa aqui eu vou te dar a seguinte dica que eu falo para os meus mentorados. Você tem que perceber o seguinte: essa empresa que ainda não acordou para a realidade, você pode ser o protagonista e começar. Nos 3 pilares: usar tecnologia,
colocar o cliente no centro e ter lideranças capacitadas. Só que tem uma parada, você tem que observar, a empresa realmente quer mudar ou é só aquele discurso vazio? Se for o discurso vazio, como é que você descobre? Aí, Thiago, é o que eu brinco, tem um termômetro. Tem que ter lideranças inspiradoras. Então, o primeiro pilar, você observa assim, espera aí, essa empresa, ela continua promovendo o chefe Thanos? Opa, é um indicador. Essa empresa continua contratando do mercado o chefe Thanos, aquele chefe que quer estalar o dedo, arrasar com a saúde mental e foca muito no curto prazo, esquece do médio e longo prazo? Opa, essa empresa não vai mudar, ela vai dançar. Então, a minha dica nesse caso é que você faça o seu melhor, todo mundo aqui, né? Mas não seja inocente de achar: "Ah, não, um dia dá certo". Não, essa empresa ela vai perder relevância, ela vai dançar. E não esteja lá para pagar a luz. Entende a parada? Aqui eu estou sendo bem radical, né. Eu classifiquei 3 tipos de empresa. Talvez seja mais fácil com uma empresa que já é digital. É, você vai acelerar, vai entregar muito resultado. Uma empresa que quer se reinventar, opa, você pode ser protagonista. Agora a empresa que não tem lideranças preparadas ou tem chefes tóxicos, foge dessa empresa, porque tu vai perder teu tempo lá. Então, eu tentei resumir em 3 partes aí, tá bom, Thiago? Espero aí que você esteja na empresa tipo 1 ou na empresa tipo 2, tá bom, meu amigo? Maravilha, Muniz. Temos várias parabenizações aqui, e tem a pergunta do Paulo Henrique Pinhão. Entendo que a comunicação é o elo entre a liderança, clientes e o time protagonista e colaborativo. Essa comunicação adequada é algo que um dia poderá ser robotizada? Legal, Paulo, né? Interessante, Paulo, porque uma parte da comunicação sim, né. Vamos pegar um exemplo concreto aqui, né, o Paulo, que é boa a tua comunicação. Vamos imaginar que, por exemplo, eu estava com um problema perdi um cartão, né, e o cartão que eu usava para débito automático. O que aconteceu? As minhas contas de débito automático eu tive que pedir de novo, né. E uma situação específica deu um problema até hoje, que é a conta de luz aqui de casa. E aí, ô Wagner, olha isso, a conta de luz, se fosse há 20 anos atrás, para eu pegar a segunda via, eu tinha que ir lá na loja física, vai vendo, ir lá na loja física, ficar numa fila enorme, perder 2 horas da minha vida para pegar uma conta. Aí depois eu vou para um banco, fico mais 2 horas para pagar a conta. Cara, aí depois disso a gente pode ligar. Opa, já ajudou. Aí eles mandavam por e-mail o boleto, melhorou. Só que hoje, vamos falar de comunicação, que é o exemplo do Paulo aí, para linkar essa questão da robotização. Eu não preciso mais ligar para um atendente, né, para ele pegar a comunicação, pegar as minhas informações, eu como cliente, que é o segundo pilar. Eu falo um "oi" no WhatsApp, vai vendo. "Oi", aí ela fala: "Qual o seu código de crédito?". Aí eu falo: "O que que você quer?". Segunda via, respondo, segunda coisa: "Você quer QR Co", eu acho que eu nem faço a segunda pergunta, ele manda o QR Code para eu pagar a conta e manda o código de barras. Olha isso, não precisa falar com ninguém. Eu copio esse código de barras, vou lá no aplicativo do meu banco e pago a conta. Inclusive eu tenho que fazer isso, né, porque agora eu tenho que lembrar de pagar a conta, senão fica sem energia. Então, ô Paulo, essa mesma coisa é uma comunicação, tá vendo? Eu não preciso ligar mais para ninguém. A gente pode fazer isso na equipe também, algumas coisas, só que tem coisa que tem que ser olho no olho. Tem gente que confunde muito uma mensagem no WhatsApp: "Não, vou mandar um áudio para minha equipe". Pode dar ruim. Vou mandar uma mensagem, pode dar ruim. Então tem coisa que dá para automatizar, tem coisa que não dá para automatizar. E aí só para fechar um ponto que eu abri lá um parênteses que eu abri e não fechei talvez, pegar esse exemplo aqui. E aí, essas pessoas que estão hoje atendendo no call center, elas estão sendo preparadas? Porque esse emprego vai acabar. Estão sendo preparadas para trabalhar com inteligência artificial? Porque assim, a gente vai precisar de pessoas para ter empatia com o cliente ainda. Nem tudo é robotizado. A liderança, não adianta ela terceirizar. "Ah, coloca no chat". Não, tem que fazer reunião 1 a 1 com a equipe. Então, Paulo, a minha visão é, muita coisa automatiza com comunicação, com ferramenta, mas tem coisa que não dá para delegar para ferramenta. A pergunta é, o motorista do Uber hoje, ele vai ser automatizado. O carro autônomo vem aí. O entregador do iFood, vai ter o drone. Essas pessoas vão perder emprego. E aí, essas pessoas estão sendo preparadas? Nós podemos fazer isso, entende? Com um evento como esse, por que não trazer pessoas que hoje não têm essa visão?
e comecem a dar esse clique, entende? Então, a comunicação, ela está em todas as o ser humano que muda, o que diferencia nós de animais é a comunicação. Então, muita coisa dá para automatizar, né, Paulo, mas a essência humana é a comunicação. E o olho no olho, ele não substitui a máquina. Excelente, Muniz. Ó, estamos aqui com 2 minutinhos, tem várias parabenizações, mas eu vou focar nas perguntas, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a última pergunta aqui para você, e na sequência você já pode fazer as considerações finais e despedir do pessoal que está conosco aqui, tá bom? Legal, meu Vamos lá. amigo. Anderson Pereira, bom dia, Muniz. A quantidade de vagas mencionadas pode sinalizar um futuro estouro na bolha de TI? Legal, Anderson. Ó, o Anderson falou uma coisa importante, pessoal. Pode estourar bolha sim, Anderson, principalmente quando tiver mais pessoas capacitadas. Se a gente usa bem RPA, até tem uma questão aí, tem desenvolvedor, eu sou de tecnologia, né, eu dou aula em MBA de tecnologia, tem desenvolvedor que odeia RPA, fala: "Ah, vai acabar com o meu emprego e tal", é coisa de louco, né. Então, Anderson, pode acontecer em algum momento, se a gente capacitar muita gente, realmente, por exemplo, tem gente que é desenvolvedor sênior que não tem muita experiência para ser sênior, mas a empresa paga porque não tem gente. Então, pode acontecer sim, né, isso aí. Mas eu acredito, como tudo é software hoje, eh é mais provável que tenha mais oportunidade e que a bolha não estoure nunca, porque vai ser tudo software, né. Mas eu acredito que os salários, por exemplo, podem diminuir daqui a alguns anos sim, né. Maravilha, Muniz. Cara, como sempre, é sempre um prazer estar aqui com você, né, em nome da ABInfo e da IMA, eu agradeço a sua participação, estar aqui com a gente, nesse evento maravilhoso, abrindo com chave de ouro, e teremos aí muitos conteúdos para frente, e já te desafio a estar com a gente em vários momentos do dia aí, para acompanhar essa programação fantástica. Beleza, meu amigo, foi um grande prazer, parabéns aí pelo evento, como sempre, parabéns para quem está ao vivo, continue o dia inteiro, amanhã tem mais, e pensem nisso, sejam protagonistas, não esperem, não deleguem para os outros o seu protagonismo na sua empresa, e quem sabe você cria forças aí para criar a sua empresa também, a gente precisa muito de empreendedores nesse país. Valeu, meu amigo Wagner, bom dia aí, cara, tchau, tchau. Um abraço, Muniz, até mais.